Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos faz uma exortação para que cada um de nós possa buscar não o alimento que se perde, mas o alimento que permanece para a vida eterna. Ou seja, Jesus ele vem nos chamar a atenção sobre o alimento que é Ele mesmo, esse alimento que Ele nos dá como plenitude para a nossa vida, para a nossa caminhada e a nossa perseverança. É esse alimento que Ele nos dá, que nos faz cada vez mais crescer na nossa fé. E crescendo na nossa fé, aumenta em nós essa esperança da vida eterna e aumenta mais ainda a nossa prática da caridade neste mundo. Por isso que Jesus ele nos faz essa exortação. E se nós olharmos o Sagrado Evangelho, nós vamos ver que aquela multidão procura Jesus Cristo, mas aquela multidão procurando Jesus Cristo não está o procurando pelos sinais que Ele faz, que são os sinais messiânicos, para reconhecer Ele como o Filho de Deus, o Messias, o Filho do Homem que deveria vir a esta terra. Mas eles procuram a Jesus Cristo porque eles ficaram satisfeitos com aquele pão que Ele deu de comer, que era um pão perecível. Mas Jesus ele nos exorta sobre o pão eucarístico, porque Ele mesmo diz que Ele é o pão descido do céu. É Ele que vem ao nosso encontro e se dá em alimento a cada um de nós. Esse alimento que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito, que nos dá cada vez mais essa motivação para permanecer e perseverar no caminho. É esse alimento que nós devemos buscar dia após dia. Por isso que Jesus ele nos faz essa exortação, porque aquela multidão que buscava Jesus Cristo, porque comiam pão, eles estavam unicamente buscando alimentar as suas satisfações, as suas carências, os seus prazeres. Eles estavam unicamente querendo alimentar o seu sentimentalismo. E é esse o cuidado que nós precisamos ter, porque uma vez que nós ficamos alimentando o nosso sentimentalismo,
nós começamos a buscar Jesus Cristo não pelo pão da vida eterna, mas começamos a buscar a Ele por sensações que nós sentimos nessa terra. E quanto mais nós buscamos sensações nessa terra, mais nós vamos se perdendo do caminho de seguimento a Jesus Cristo. Por isso que Jesus ele nos faz essa exortação. Nós devemos buscar não o pão que perece, ou seja, nós não devemos buscar aquilo que é passageiro, aquilo que se perde, mas precisamos buscar aquele que é eterno, que é o próprio Cristo, aquele que é o pão da vida, aquele que se dá em alimento a nós através da Eucaristia. E por isso que no final do Evangelho, aqueles discípulos vão perguntar: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus vai responder: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Ou seja, para que nós possamos realizar as obras de Deus nesta terra, nós precisamos nos abrir à fé em Jesus Cristo. Precisamos nos abrir ao mistério da fé, que é o pão vivo descido do céu, que é o próprio Jesus que se dá na Eucaristia. Porque uma vez que nós nos alimentamos de Cristo pelo pão eucarístico, nós nos abrimos à manifestação dessa vontade de Deus na nossa vida. Aí sim, através do nosso testemunho, vai ser realizada a vontade de Deus, as obras de Deus. Essas obras que não são obras passageiras, mas é uma obra eterna, que é a própria obra de salvação da nossa alma e das almas do mundo inteiro. Assim nós devemos viver, buscando sempre o pão divino, buscando sempre o alimento de vida eterna, que é o próprio Cristo, que se dá na Eucaristia, se dá também na Palavra, nas Sagradas Escrituras. E é assim que nós precisamos viver, se alimentando do alimento eterno e não buscando coisas passageiras, não buscando coisas que vão alimentar o nosso sentimento e vai nos levar para o vazio de uma vida que só as suas satisfações, os seus prazeres, que busca unicamente se ver satisfeito nesta terra. E quando a gente busca se ver satisfeito nessa terra, nós começamos a cultivar as insatisfações para a vida eterna. E nós começamos a cair num vazio de uma vida sem sentido, porque o sentido da nossa vida é o céu, a meta eterna é o céu. E Jesus Cristo é o pão descido do céu, que se dá em alimento. Ele é o viático, o pão para o caminho, para que nós possamos permanecer firmes e perseverantes, realizando a obra de Deus nesta terra, mas muito mais, realizando essa obra de união plena com Jesus Cristo nesta terra, através da Sagrada Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.